Então vamos continuar, meus irmãos, os nossos estudos que temos feito na carta de Tiago. Convido aí os irmãos a abrirem suas Bíblias, Tiago, capítulo 4. Nós vamos agora começar a estudar o capítulo 4 e hoje nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 3. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 3. A palavra de Deus diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Bom, Tiago, nos versos anteriores, ele havia falado sobre a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Ele disse que a sabedoria humana é uma sabedoria que é demonstrada por um coração invejoso, amargurado, por um sentimento faccioso. Ele diz que esta é a sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Por outro lado, ele descreve a sabedoria que vem lá de cima, e ele diz que ela é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Após fazer esse contraste, então, entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, Tiago agora mostra o comportamento mundano. O comportamento mundano. Por isso eu quero meditar com você nesta noite sobre a origem da secularização da igreja. Creio que este é um dos grandes males que a igreja tem sofrido no tempo atual. É quando a igreja ela é moldada e influenciada mais pelos valores do mundo do que pelo poder transformador do Evangelho. E esse é um dos perigos, no entanto, que o apóstolo Paulo vai dizer para nós não nos conformarmos com este século, mas sim sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação que o Evangelho produz na nossa vida, ela precisa ser permanente para que não sejamos influenciados pelo mundo e não venhamos, como diz também o apóstolo Pedro, nos amoldar às paixões que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo Jesus. Tiago, aqui na sua carta, ele diz no capítulo de número 1, no verso 27, que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então agora no capítulo 4, Tiago vai falar a respeito disso, de nós não deixarmos com que a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos relacionamentos sejam moldados pelo mundo.
E este é um dos perigos, então, que a igreja enfrenta em nossos dias, que é a sua secularização, a mundanização da igreja. Isso ocorre quando há apenas adesão e não conversões. A igreja perde o seu poder de testemunhar o evangelho. Uma igreja secularizada é uma igreja que tem uma fé morta, um cristianismo puramente nominal. Então, vida cristã, necessariamente, ela envolve uma ruptura com o nosso passado, porque Jesus disse que quem quiser seguir, andar após ele, precisa renunciar a si mesmo, e uma ruptura com o sistema que está à nossa volta, uma ruptura com os valores deste mundo caído. Então, o grande desafio para a vida cristã é nós vivermos uma fé autêntica, uma fé pura, sem sermos contaminados por este mundo caído. A amizade do mundo, segundo Tiago, e este é o versículo central no capítulo 4, ele diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E esta amizade do mundo resulta inevitavelmente em conflito, num conflito. Um conflito consigo mesmo, um conflito com o próximo e, por fim, um conflito com o próprio Deus. Tiago começa falando deste conflito entre os membros da igreja. Uma igreja secularizada é uma igreja sem conversão. E Tiago diz, no verso de número 1 do capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele começa com esta pergunta. Alguns tentam identificar a quem Tiago aqui está se referindo. Se ele está se referindo ao mundo, se ele está se referindo à igreja, ou se ele está fazendo referência aos falsos mestres que ele já havia falado no capítulo 3, verso 1. Aqueles que estavam querendo exercer o ministério da igreja. Parece que essas pessoas, pelo contexto, eram de fato aqueles que queriam ocupar o lugar de ministério, de ensino na igreja. Mas isso se aplica, sem dúvida, ao contexto da igreja local. Quando ele fala, então, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, ele está se referindo, então, aos problemas internos da igreja. Tudo indica que haviam membros naquelas igrejas locais que tinham aderido à fé cristã sem terem experimentado uma conversão genuína em Cristo Jesus. Quando você vê o relato em Atos dos Apóstolos, daqueles que realmente se converteram, que experimentaram o novo nascimento por obra do Espírito Santo, abraçando Jesus como seu Senhor e Salvador, Lucas diz em Atos capítulo 4, verso 32, que todos os que criam tinham um só coração e uma só alma. É bem verdade que o apóstolo Paulo, posteriormente, vai escrever a uma igreja que era cheia de problemas, e a igreja de Corinto
Era esta igreja que nós sabemos que havia nela vários grupos, partidos dentro da igreja. E o apóstolo Paulo vai mostrar no capítulo de número 3, do verso 1 ao 3, que esses partidos, essas divisões que existiam dentro da igreja, era por causa de falta de maturidade cristã. No entanto, que ele vai dizer que aqueles crentes estavam agindo como crianças em Cristo. Por isso ele diz que eram crentes carnais, se referindo aqui à sua imaturidade cristã. Aqui Tiago, ele parece que ele não está se referindo exatamente a crentes imaturos, mas a pessoas que apenas aderiram ao Evangelho e que não eram realmente convertidas ao Senhor Jesus. Ele usa a palavra aí no verso 1 do capítulo 4, de onde procedem guerras e contendas. A palavra aqui, guerra, se refere de fato a um conflito armado. E contendas é de onde vem a palavra polêmica, que também se refere a uma luta de corpo a corpo. É lógico que Tiago aqui ele não está falando de que as pessoas estavam indo para vias de fato, né? Mas ele está usando de maneira figurada para mostrar os conflitos que haviam dentro daquelas igrejas. E o resultado disso tudo é que esses conflitos estavam diminuindo o poder de influência daquelas comunidades na sociedade onde eles estavam, ou seja, estavam dando mau testemunho a respeito da fé que eles professavam em Cristo Jesus. Tiago, então, após identificar qual era o problema, ele vai mostrar que a origem dessas guerras e contendas vinham deles mesmos. E por isso ele faz essa segunda pergunta: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aqui Tiago mostra então qual era o real problema. O problema não vinha de fora, o problema não estava ligado necessariamente ao mundo, à sua influência, mas o problema estava dentro deles. A origem de todas as guerras e contendas que havia dentro daquelas comunidades cristãs era exatamente um problema do coração. Então nós aprendemos aqui que todo conflito ele nasce no coração. Às vezes a nossa tendência é de olharmos para os problemas de relacionamento, os problemas dentro de uma igreja, ou os problemas num casamento, e nós temos sempre a tendência de justificar os nossos problemas de relacionamento. Nós sempre queremos encontrar uma explicação para o lado de fora. Mas Tiago aqui, ele vai no cerne de toda a questão. Ele mostra que os problemas de relacionamento, eles estão no coração. Começando com um conflito interior. Ele fala dos prazeres que militam na vossa carne. Prazeres que militam na vossa carne. Então, o problema da secularização da vida cristã começa exatamente quando nós temos amizade com o mundo, e isso revela um coração que não foi convertido a Cristo Jesus. Tiago aqui aponta 3 conflitos internos. Primeiro, um desejo
descontrolado. Segundo, um desejo não realizado. E, por fim, um desejo egoísta. Então, veja comigo. Em primeiro lugar, esse desejo descontrolado. A fonte de todos os conflitos de relacionamento tem como causa primária os desejos do coração. Isso é muito interessante da gente observar quando olhamos, por exemplo, para os 10 mandamentos. A segunda tábua da lei fala dos mandamentos que são mandamentos interpessoais, os mandamentos relacionados à nossa convivência uns com os outros. E você deve se lembrar desses mandamentos. A segunda tábua da lei, o 6º mandamento, fala sobre honrar pai e mãe. Depois fala a respeito do assassinato. Depois nós temos o mandamento que fala do adultério, o mandamento que fala do furto, falar mal dos outros, e o último mandamento diz respeito à cobiça. Então veja que nos 10 mandamentos você tem essa mesma abordagem que Tiago faz aqui na sua carta. Todos os problemas de relacionamento, eles têm como origem o coração do homem. Ou como disse Jesus, de maneira muito sábia, é do coração que procedem todas as coisas. Então este é o ponto de Tiago. Os desejos que militam na nossa carne. Essa palavra que ele usa aqui para prazeres é a palavra que nós temos na nossa língua portuguesa para hedonismo. É esse desejo pelo prazer. E este desejo pelo prazer nada mais é do que egoísmo. É um desejo descontrolado. O desejo descontrolado é um desejo que nos leva a nos opormos a Deus e a sua palavra. Tiago mostra isso para nós, que os problemas que nós temos em nossos relacionamentos, eles são problemas que nascem do nosso próprio coração. O apóstolo Paulo, ele vai, na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, lá no verso de número 2, mostrar que uma das características dos homens caídos, uma das características dos últimos dias, é que os homens seriam egoístas. E no verso 4 ele diz que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que Tiago está mostrando é que na igreja nós podemos ter pessoas que realmente não são convertidas a Cristo Jesus, que simplesmente aderiram ao cristianismo sem ter um coração transformado. E um coração que não foi transformado pela graça de Deus é um coração escravizado pelos seus próprios desejos. A segunda coisa que nós aprendemos é que uma igreja secularizada, além de o coração ser este coração onde os desejos carnais eles escravizam, Tiago também fala de um desejo aqui não realizado. Veja que ele diz aí no verso de número 2: cobiçais e nada tendes. Cobiçais e nada tendes. O que Tiago aqui está se referindo? A um desejo insatisfeito, né? Insaciável. E a palavra que ele usa aqui para cobiça é a mesma palavra para luxúria. Luxúria. Ele diz que esse desejo insaciável
leva à morte e à inveja. Ele fala logo em seguida: matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então, é esse desejo, né, insaciável do coração que leva as pessoas a terem inveja. Veja que a inveja nasce desse desejo insaciável. E a inveja nada mais é do que ingratidão. Ingratidão é aquilo que você recebe de Deus. A pessoa que alimenta a inveja, ela não se alegra com o que ela tem e, ao mesmo tempo, ela quer ter o que o outro possui. Tem inveja do que os outros têm, das suas posses, dos seus bens. Tem inveja da alegria do outro, dos dons, das habilidades que a outra pessoa possui. E tudo isso, segundo Tiago, vem desse desejo não realizado. Cobiçais e nada tendes. Lembremos que foi essa cobiça, esse desejo não realizado que levou os fariseus a demonstrarem aquele tipo de religiosidade, né, no seu tempo, fazendo sempre autopromoção de si mesmos, do seu jejum, da sua oração, das suas ofertas, da sua espiritualidade, porque eles estavam preocupados com a sua reputação. A preocupação deles era agradar a homens do que agradar a Deus. E Jesus denunciou essa hipocrisia no coração deles, desmascarando as suas reais motivações. E veja que quando Jesus surge, então, eles alimentam inveja. Uma inveja que eles queriam matar o Senhor Jesus. Foram várias vezes que eles tentaram, até que por fim, eles acusaram Jesus. E no tempo de Deus, Jesus foi crucificado naquela cruz. Então, todos os problemas que há de relacionamento vêm do coração, desse desejo insaciável, que leva à inveja, que produz morte, que gera lutas e, por fim, guerras. Por fim, Tiago, então, fala agora de uma outra característica desse desejo do coração do homem, este desejo que revela um coração que ainda não foi convertido a Jesus, que é um desejo egoísta. Veja o que ele diz aí logo em seguida no verso 2. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Verso 3. Porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então vimos que o desejo descontrolado é um desejo não realizado e, por fim, um desejo egoísta. Ele diz: nada tendes porque não pedis. Tiago aqui ele está revelando que muitas pessoas aderiram ao cristianismo e não eram realmente convertidos. E esse é um dos sinais de uma pessoa que não é convertida. Ela não tem a necessidade de buscar a Deus. Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Tiago aqui está falando a respeito da oração. Então, a pessoa que não é convertida, ela não vê a necessidade dela orar. É como a igreja de Laodiceia, que o Senhor denuncia, que ela mesma dizia sobre si mesma: estou rica e abastada, e não preciso de coisa alguma.
E Jesus diz a esta igreja: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que é um cristianismo, meus irmãos, secularizado? São pessoas que de fato não entendem a necessidade da oração, porque são pessoas que estão satisfeitas em si mesmas. Elas não percebem a sua necessidade de ter comunhão com Cristo Jesus. Como a igreja de Laodiceia, estão satisfeitas com a sua própria condição. Essa é uma igreja secularizada, uma igreja que não vê nenhuma importância em ter comunhão com Cristo, não tem vida de oração. E essa é uma das evidências de uma igreja que está se tornando como o mundo, que está sendo secularizada, que é mais amiga do mundo, se tornando inimiga de Deus. É uma igreja que não vê a importância da oração. Uma igreja que não busca comunhão com Cristo Jesus. Portanto, um cristianismo nominal, que é isto que está sendo denunciado por Tiago, são cristãos que não têm vida de oração. Mas não somente isso, ele fala também: nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma falsa piedade, né? Uma falsa piedade. Não apenas falta de oração, mas, segundo Tiago, pedir não é garantia de que você vai ter a resposta de Deus. Porque você pode pedir mal, diz Tiago, pedir mal. E o que significa aqui pedir mal? Tiago diz, pedir mal é você pedir para esbanjar. Essa palavra esbanjar significa gastar. É como o filho pródigo, lembra que saiu da casa do pai e gastou toda a herança que ele tinha, gastou nos seus próprios prazeres, gastou na sua luxúria, gastou nas festas. É isso que Tiago está dizendo, que nós não recebemos nada de Deus porque nós pedimos o que é mal. Nós gastamos o nosso tempo de oração pedindo coisas para satisfazer a nós mesmos. Então veja que Deus não apenas quer que nós tenhamos uma vida de oração, mas Deus quer que o seu povo busque a Ele em oração, mas busque a Ele pela motivação certa. O profeta Isaías denunciou isso, essa hipocrisia, essa religiosidade vazia, quando ele disse lá em Isaías 58 a respeito do jejum, e ele diz que o povo de Israel jejuava, mas jejuava cuidando dos seus próprios interesses. Esta é a razão pela qual, segundo Tiago, muitos têm uma vida de oração ineficaz, porque oram, mas oram apenas pensando em si mesmos. Oram não como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Lembra que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou que nós devemos sempre pedir, primeiramente, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o crente convertido, ele quer, em primeiro lugar, a vontade de Deus para a sua vida.
ele não tem essa relação com Deus, como Tiago denuncia aqui, e nós podemos dizer que essa teologia que surgiu no meio evangélico, chamada teologia da prosperidade, tem estimulado esse tipo de relação, né, com Deus pela oração, onde as pessoas buscam satisfazer os seus próprios prazeres. Pessoas querem dinheiro, as pessoas querem sucesso, as pessoas querem cura física. E Tiago diz que isso revela uma falsa conversão, uma falsa prática cristã, porque a pessoa apenas está tendo uma relação com Deus baseada em seus desejos egocêntricos. Tiago aqui está revelando, meus irmãos, o que significa ser uma igreja secularizada, o que é um cristianismo mundanizado, este amor ao mundo. Ele mostra que todos os problemas de relacionamento, eles vêm de nós mesmos. Todas as brigas, todos os conflitos, seja na igreja, na família, na sociedade, vêm de um coração. Um coração que, segundo Tiago, pode ser até religioso, mas não é um coração convertido. Pode até ter alguma prática litúrgica, algum hábito espiritual, como a oração, por exemplo. Mas, no fundo, não é convertido, porque está apenas buscando a si mesmos. Isso nos faz a gente parar para refletir, né? Qual o estado do nosso coração e como nós temos vivido a nossa vida cristã. Como estão os nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, nossos relacionamentos familiares, como está a nossa vida de piedade, né, no sentido da nossa comunhão com Deus, por que nós buscamos a Ele, por que você ora, e isso faz a gente parar para refletir que o Evangelho significa mudança. A palavra conversão é isso, né? Mudar de direção. E um homem não convertido, ele só pensa em si mesmo, como Tiago descreve aqui. Mas uma pessoa convertida, ela muda de direção. Ela nega a si mesmo, nega o mundo, e agora ela quer perder para ganhar. Ela quer ter comunhão com Cristo, ela quer buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso vai se refletir na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Isso vai se refletir até mesmo na sua oração. Na sua oração. Que nós possamos sondar o nosso coração nessa noite diante do Senhor. Possamos olhar para a nossa vida e vermos como nós estamos vivendo a vida cristã. Pedimos ao Senhor que nos livre desse grande mal que Tiago introduz aqui no capítulo 4, que é a secularização da igreja, a secularização do cristianismo. Que Deus nos guarde, como diz Tiago, de não sermos contaminados com o mundo, né? Com os valores do mundo, com o nosso velho homem, mas pela graça de Deus, pela ação do Espírito, sermos transformados de fato, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, termos relacionamentos sadios, pacificados entre nós e, acima de tudo, termos um bom relacionamento com Deus por meio de uma vida de oração. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém?